A eternidade com você. Mais uma vez, repete comigo. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá a eternidade com você. Mais uma vez. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá a eternidade. Quantos querem a eternidade? Levanta a mão bem alto. Mas a pergunta realmente a ser feita é: quantos querem a vida eterna? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu queria que você me desse sua atenção de presente nessa manhã. Eu sei que não tem escolinha hoje, então segura as crianças aí e não perde a atenção do que eu vou liberar sobre a tua vida nessa manhã. A grande questão é: qual eternidade queremos viver? Porque, segundo o que está na Bíblia, existe uma eternidade com você, com Jesus, com Yeshua HaMashiach, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o Altíssimo assentado em seu alto e sublime trono. Há uma eternidade na presença dEle. Porém, segundo a própria palavra e segundo as palavras de Yeshua, de Jesus, também existe uma eternidade longe da presença dEle. E hoje, nessa manhã, Deus precisa fazer uma pergunta para mim e para você. O fato de o inferno ser real não incomoda eu e você? O fato do inferno ser um lugar real não te incomoda? A grande pergunta nessa manhã hoje: estamos trabalhando para qual eternidade? Para a eternidade ao lado do Pai ou para a eternidade longe da presença do Pai? Para uma eternidade como jardim, um lugar, um ambiente de relacionamento com Deus, ou uma eternidade que, para os mais leigos, a palavra é inferno? Sabe, eu já vou pedir para você sentar, fica um pouquinho de pé. Domingo passado, o pastor Giovanni esteve aqui ministrando uma palavra, um homem de Deus, e uma coisa que chamou minha atenção foi que ele disse que o evangelho, ele precisa ser voltado a ser pregado sobre cruz e sobre inferno. E eu confesso para você que fazem 10 anos que eu viajo pelo Brasil, que eu prego o evangelho. Fazem 10 anos que eu anuncio o evangelho da cruz. Eu nunca preguei outro evangelho a não ser o evangelho da cruz. Como assim, pastor? O evangelho da renúncia. Eu nunca fiz barganha com a palavra de Deus. Eu nunca usei o nome de Deus, a palavra de Deus, para botar dinheiro no meu bolso. Eu nunca usei o evangelho de Deus para ficar famoso e ficar conhecido. Muito pelo contrário, muitos lugares no qual eu preguei nunca mais me convidaram para pregar. Por quê? Porque eles pregam teologia da prosperidade e a gente prega a renúncia. São 10 anos viajando pelo Brasil e pregando o evangelho da cruz. Ou seja, quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renúncia, santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São 10 anos pregando princípios para que haja saúde na igreja. Mas eu confesso para você que nesses 10 anos eu nunca entendi o inferno como eu entendi nessa semana. Tenho sido ministrado pelo Senhor há alguns meses, mas nessa semana em específico, na quinta-feira, enquanto eu subi aqui e comecei a dar o início à ministração da palavra, Deus queimou forte no meu coração. E de lá para cá eu até mandei no grupo da igreja. Eu creio que alguns não leram, porque tem gente que não gosta de ler textão. Meu pai é um que não gosta de ler textão. Ele fala: não me mande texto grande porque eu não leio. Mas às vezes um texto daquele pode depender toda a tua vida a partir de um texto daquele. Por quê? Porque tudo aquilo que eu entendo eu usufruo. Eu só não posso usufruir daquilo que eu não entendo. O povo perece porque falta o quê? Uau, vocês estão bem instruídos. Só perecemos porque nos falta conhecimento. E Deus pegou eu essa semana e falou:
a partir de agora, aonde eu te levar, você vai pregar sobre a realidade do inferno. Por quê, pastor? Porque o evangelho, ele se tornou romantizado de uns tempos para cá. A grande onda do oceano da graça de Deus está afogando muita gente. Por quê? Porque o evangelho ele foi romantizado, e não que ele não seja um evangelho romântico, sim. Cantares revela isso. Nós somos a noiva, ele é o noivo, nós vamos casar com ele. É sobre um relacionamento de amor com o noivo. Mas o evangelho se tornou tão romantizado que um homem chamado João Calvino um dia começou a pregar uma teologia, e se desenvolveu uma ideologia, uma teologia, aonde o crente agora pode servir a Deus do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele pode servir a Deus do jeito que ele quer, que ele vai ser salvo mesmo assim. É interessante que o que quebra com a teologia calvinista já começa por esse entendimento. Não é a questão de viver como eu quero para ser salvo, mas de servir a Deus do jeito que eu quero servir. Ou seja, eu posso servir a Deus, mas do meu jeito. Eu posso servir a Deus sem renunciar. Eu posso servir a Deus e pecar e fazer qualquer coisa, que no final de tudo eu vou ser salvo. Mas a salvação, ela nunca foi sobre o final. A salvação é o princípio de algo. E se a salvação é o princípio, já ouviu falar naquela frase, perder a salvação? Quanto já ouviu isso? O evangelho se tornou tão romantizado que hoje a gente já descarta essa frase, mas ela é tão verdadeira. Por quê, pastor? Porque eu conheço homens na Bíblia que perderam a salvação. Como assim? Descartaram. Posso falar de alguém para você? Lucas 18, versículo 18, o jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Não é isso que cantamos aqui agora? Olha para mim. O jovem rico não perguntou o que fazer para herdar a eternidade, mas a vida eterna. Por quê? Porque ele sabia que existia uma morte eterna. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e disse: olha, conhece os mandamentos? Sim. Conhece a lei? Sim. Obedeço todos. Não era um cara que ouvia a palavra, era um cara que botava em prática. Tem muito crente perdendo até pro jovem rico de Lucas 18. Ele era um pastor de igreja, ele era um evangélico. A Bíblia fala que ele era líder de uma sinagoga. Só que o que me impressiona é que Jesus olhou para ele e disse: falta-te uma coisa. Qual era essa coisa? Vende tudo, dá aos pobres. Talvez você ache que realmente Jesus queria que ele vendesse dessas pobres. Não. Jesus queria ver verdadeiramente onde estava o coração do jovem rico. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu. A Bíblia fala que aquele homem tinha muitas riquezas. Meu irmão, preste muita atenção. Aquele homem estava vivendo o seu próprio propósito e desprezou o propósito de Deus. Jesus disse: olha, deixa de viver para você e vem viver para mim. Jesus disse para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ou seja, tira o teu coração dessas coisas, depois me segue. Porque não tem como seguir Jesus amando as coisas desse mundo. Não tem como servir a Jesus amando as nossas próprias vidas. Não tem como seguir Jesus amando as nossas próprias coisas, com o coração nesse mundo. Então eu vou te falar uma coisa profunda aqui, meu irmão. João Calvino estava errado, os calvinistas estão errados. Por quê? Porque a salvação pode ser rejeitada. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Se assente no seu lugar em nome de Jesus. Cara, o inferno é real. Agora, sabe qual foi o problema do romantismo da igreja? O evangelho romantizado. E gente, eu peço a tua atenção. Senta, não se levanta, não perde o foco, porque pode depender a sua vida de uma palavra como essa. Você pode morrer hoje a partir desse culto, e essa palavra pode direcionar você se você vai para a eternidade, porque você só pode usufruir daquilo que você entende. Então, por favor, senta, segura as crianças e me ajuda nessa manhã. Estende sua mão para mim e me abençoa. Fala: Deus, usa o pastor. Pode falar: Deus, usa ele. Não deixe nada atrapalhar ele nessa manhã. Eu confesso para você que se hoje fosse a minha última pregação, eu estaria totalmente satisfeito. Eu confesso para você que se essa manhã for a última manhã que eu prego da minha vida, eu estou completamente satisfeito. Por quê? Porque no último dia, muitos homens de Deus vão ser cobrados pelo Senhor por não ter
pregado a realidade do inferno. O grande problema dos pregadores dessa geração é que eles romantizaram o evangelho, e eles vão ser cobrados por isso. E eu vou ser cobrado se eu não pregar a realidade do inferno para você hoje. Eu estou com Ezequiel 33 aqui. Hoje eu estou aqui alarmando e tocando uma trombeta. Se vocês ouvirem, ótimo. Se vocês não ouvirem e vocês herdarem a eternidade sem a presença de Deus, eu não vou pagar pelo teu sangue. Não serei cobrado no último dia, porque eu falei a verdade. Então, por favor, não perde a atenção. Os últimos dias o evangelho foi romantizado, e a gente começou a viver uma vida como se o inferno não existisse. Você vive uma vida como se o inferno não existisse. Por quê? Por causa da graça, por causa da hipergraça de João Calvino, da graça que te alcançou. Mas meu irmão, a graça te alcança, mas você pode rejeitar a ela. Jesus olhou para aquele menino e falou: vende tudo, ou seja, abandona o teu propósito para viver na minha presença e viver o meu propósito. E aquele texto diz que aquele homem era muito rico, tinha muitas coisas. A Bíblia fala que o semblante dele caiu, ele virou as costas e desprezou a salvação. Então não venha com desculpa para mim de que uma vez salvo, toda a eternidade salvo. Mentira! Se você não guardar a tua salvação nesses dias, você pode ir para o céu, mesmo com o título de uma igreja, mesmo com uma carteirinha de membro. E tem gente que vai para o quinto dos infernos com a carteirinha de membro, vai chegar no inferno e falar: não, mas eu pertenço à igreja tal. Não, você pertencia a uma denominação, mas nunca pertenceu a mim. O evangelho foi tão romantizado que a nossa conduta hoje revela verdadeiramente que a gente já não tem mais medo do inferno. Ou seja, a gente está vivendo uma vida como se o inferno não existisse. Qual é o problema disso, pastor? É que quando eu vivo uma vida como se o inferno não existisse, eu vivo uma vida também como se o céu não existisse. O que nós temos na igreja hoje é um monte de evangélico agnóstico. Ou seja, ele não é ateu, ele não afirma que não acredita em Deus, mas ele vive pouco se importando se verdadeiramente existe Deus ou não. Agora, você crê em Deus sim ou não? Você crê em Jesus? Você vai ceiar aqui comigo hoje, nessa manhã. Mas a nossa conduta durante o dia, durante os anos, os meses, muitas vezes revela que nós somos agnósticos. Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida como se o inferno fosse real. Porque o romantismo do evangelho, a famosa onda do oceano da graça, eu acredito no oceano da graça de Deus, mas eu não acredito no modismo da onda do oceano da graça. Por quê? Porque é onde tem feito muito crente viver do jeito que quer. E preste muita atenção: quando Deus chama um homem para andar com ele, seguir a ele, é do jeito dele, não do nosso. Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado aqui. Se hoje Deus fizesse comigo, com você, como fez com Noé, e falasse: ei, construam uma arca, muitos de nós construiríamos apenas um barquinho de papel. Por quê? Porque talvez o dilúvio não seria uma realidade aparente naquele momento. Às vezes o inferno não é uma realidade para você aparente agora. Talvez você não sente o calor dele, mas ele existe. E ele é tão real quanto a cadeira que você está sentado. Ele é tão real e tão verdadeiro. E o problema de nós não vivermos como se o inferno fosse real é porque a gente anula a existência dos céus. Quando eu creio em Deus, eu também creio em Satanás. Eu sei que ele existe. É o oponente de Deus. O inferno é a oposição dos céus. E só tem dois caminhos para mim e para você, meu irmão. Só dois caminhos. E eu vou te falar uma coisa nessa manhã. Talvez os teólogos me critiquem,
Mas eu vou dizer uma coisa para você: nas tuas mãos, segundo o que está escrito em Deuteronômio, tem bênção e maldição. Vou falar uma coisa para você: na tua mão você tem um passaporte para o céu e um passaporte para o inferno. O primeiro Adão te deu o passaporte para o inferno. Jesus veio e entregou para você o passaporte para os céus. Agora, é conforme você vive que você entende para onde você está pendendo. Qual é o passaporte que está para ser utilizável na sua vida? Meu irmão, olha para mim, bem nos meus olhos, se você tem coragem de olhar, porque é Deus falando através da minha vida. E eu quero olhar no olho de cada um aqui, porque se amanhã você for para o quinto dos infernos, eu não sou responsável por isso. A Bíblia fala que os pastores zelam pela alma de vocês. Eu zelo pela alma de vocês. Olha bem nos meus olhos, porque é Deus falando aqui nesse lugar. Aonde você quer passar a tua eternidade, cara? Se o inferno deixou de ser real para você, então esse culto aqui você pode ir embora. Mas se você entende que esse lugar existe, que talvez seja um lugar onde você tenha a possibilidade de estar indo para lá, por favor. Qual é o problema do inferno, pastor? Essa é a grande incógnita, porque eu nunca preguei sobre o inferno. Porque há muita teologia sobre o inferno, há muita ideologia, há muita coisa no Google sobre o inferno. Mas eu não sou um homem de Google, eu sou um homem de revelação. Eu sou um homem que estou com o meu coração e a minha vida aberta para que Deus fale para mim o que Ele quer falar. Isso tem uma coisa que Ele tem gritado nos últimos meses para mim, e eu pincelei algumas coisas aqui. É que o maior problema do inferno, a maior realidade aterrorizante do inferno, não é o ranger de dente, não é o fogo, não é a sede. Porque Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, ele fala que o rico teve sede e pediu para o pai Abraão, se possível, pudesse pingar uma gota de água na boca dele. O grande problema do inferno é que lá é uma eternidade sem a presença de Deus. O problema do inferno não é o fogo, o problema do inferno não é o capeta com o tridente, porque até o capeta vai queimar no inferno. O problema é uma eternidade na segunda morte, ou seja, longe da presença de Deus. E sabe qual é o que me assusta? Olha para mim. O que me assusta é que muitos de nós já estamos experimentando do inferno. Como assim, pastor? Eu não estou falando de sinais, eu não estou falando de Brumadinho, eu não estou falando que o inferno os jovens que pegaram fogo morreram queimados, todas as catástrofes que vemos na televisão. Não, isso não é inferno. Tem alguns que são tão agnósticos, crente agnóstico, que dizem, não, o inferno já é na terra. Não, cara, o inferno é um lugar real, e nós estamos na terra e o Espírito Santo está aqui. O inferno, a terra vai se tornar um inferno quando os crentes subirem, o Espírito Santo subir junto, e a palavra não ser mais pregada na terra para aqueles que ficaram. Preste atenção no que eu estou te falando. O maior problema do inferno existir é que nós já estamos experimentando o inferno. Como assim, pastor? Nós já estamos vivendo acostumados sem estar na presença dele. Por exemplo, você que não orou há mais de um mês, você que não lê mais a Bíblia, esse tipo de conduta revela que você não está preocupado com a presença dele. Porque quando eu vou para a oração é porque eu quero estar na presença dele. Quando eu venho para o culto, eu quero estar na presença dele. Quando eu abro a Bíblia em casa, eu quero estar na presença dele. Você que gosta de faltar muito culto aqui na igreja, talvez o passaporte que você está quase é do inferno. Por quê? Porque você já está experimentando o inferno. Você já está acostumado a não vir para a igreja. Porque você não consegue discernir e sentir a essência da presença de Deus. E às vezes você não crê na palavra. Sabe por que eu me reúno com vocês? Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos, ali ele vai estar. Então eu estou aqui por causa da presença dele, não por causa de você. Você não tem que estar aqui por causa do pastor, você tem que estar aqui por causa da presença dele. Então se você não gosta de faltar muito culto, eu estou pregando para o Brasil. Se você gosta de faltar muito culto, de não ter comprometimento com a obra de Deus, com se relacionar com os irmãos, se relacionar com as coisas de Deus, então você já está experimentando o inferno. Então é lá que você merece ir. Se você consegue viver uma vida sem se preocupar com a presença de Deus na terra,
Então o inferno não é um problema para você, porque a eternidade do inferno é longe da presença dele. Se você consegue viver uma vida sem orar, sem jejuar, sem estudar a Bíblia, sem se relacionar com os irmãos, sem congregar, então o inferno não vai ser um problema para você, meu irmão. Talvez você tenha medo do inferno até aqui, porque você aprendeu desde criança que o diabo está no inferno. E tem gente que tem mais medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo, ele está debaixo dos meus pés. Mas a Bíblia fala: vigie, porque ele está ao teu derredor, bramando a quem ele possa. Sabe quem pagou o ingresso para o inferno? Satanás. Quem pagou o ingresso para você ir para a eternidade longe de Deus foi o capeta. Quando ele conseguiu comprar Eva. Todo dia eu e você temos a oportunidade de viver ou no espírito ou na carne. Todo dia eu e você temos a oportunidade. Todo dia nós estamos com bênção e maldição diante de nós. Todo dia eu e você temos a realidade do inferno e a realidade dos céus. E a forma com que eu vivo aqui revela para onde eu vou. Você acredita que você pode perder a sua salvação? Levante a mão. Se você não acreditava até aqui, a partir dessa palavra você não acreditar, o problema é teu. Mas eu vou te falar, a Bíblia comprova que eu posso descartar, desprezar, renunciar à minha salvação. Jesus apresentou para aquele jovem o que? A graça. Vem e me segue. Servir a Deus é por meio de graça. Seguir a Cristo é por meio de graça. Servir a um Deus é por meio de graça. E a graça, ela vem de Deus. E a salvação vem pela graça. E preste atenção, se a salvação não é o fim, mas sim o começo, porque esse homem não estava sendo salvo para ir para o céu. Jesus disse: faça isso e me siga. Ou seja, Deus ele me salva e te salva para que eu e você possamos seguir a Jesus. Salvação nunca foi um propósito de fim de Deus, mas um propósito de início. Jesus, ele não quer que você viva uma vida de santidade para ser salvo no final, mas ele te salva para você viver uma vida de santidade. E qual que é o problema disso, pastor? É que se a salvação ela é o início, eu posso rejeitar ela. Jesus olhou para aquele menino e falou: aceita a graça que eu estou te dando e depois me segue. A Bíblia fala que aquele menino rejeitou a salvação. E depois eu vou ler um texto de Mateus capítulo 23 para finalizar o culto, a palavra, para você entender que a graça ela é rejeitada. Eu vou ler já. Abre tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Meu irmão, talvez alguns de nós aqui estamos rejeitando a graça. Estamos rejeitando a salvação. Pastor, como é que eu rejeito a salvação? Quando você não entende. A salvação, ela não era o propósito principal de Deus. Olha para mim. Salvação não era o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus era inserir você no propósito de Deus. Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo, Deus me elegeu em Cristo Jesus. Ou seja, antes da terra ter forma, estar cheia, porque a Bíblia fala que no princípio a terra era vazia e sem forma. Antes de Deus pegar a terra e transformar no que transformou, eu e você já existia nele. Deus nos elegeu nele. Deus nos escolheu antes de tudo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então preste muita atenção no que eu estou te falando. Existe um propósito para mim e para você. A salvação é o que me insere no propósito. Olha para mim. Salvação me insere no propósito. Ok? Por isso que salvação não é o fim. Salvação é o começo. Todo mundo que serve a Deus é salvo já no começo, não no final. Que se salvação fosse o final, quando eu desci as águas do batismo, pronto, acabou, morri, não preciso mais viver. Mas Ele me dá a oportunidade de agora viver para Ele. Então, se a salvação é o início, eu posso desprezá-la, eu posso rejeitá-la. E quantos você conhece que já rejeitou a salvação? Que deu descrédito à graça de Deus, que não quis, que para ele tanto fez, não quero, tanto faz para mim. Por quê? Porque não compreendeu o propósito.
Preste atenção no que eu vou te falar. O que evidencia se eu e você não desprezamos a salvação é se estamos vivendo o propósito com o qual Deus tem para nós. Está cheio de crente na igreja que não tem um propósito. Ou melhor, tem um propósito, mas não está trabalhando para descobrir o propósito. E o que é o propósito, pastor? Propósito é tudo aquilo que faz com que a minha e a sua vida tenha um fim em Cristo Jesus e não um fim em si mesmo. Jesus olhou para aquele jovem e falou: cara, você tem que viver o meu propósito. Aquele menino rejeitou o propósito de Deus para viver o propósito dele, porque muitas coisas ele tinha. Ele era muito rico. Não estou falando de dinheiro, estou falando de onde está o seu coração. Ali está o seu tesouro. As muitas riquezas desse mundo que Jesus mesmo vai pregar em Mateus. A grande questão do Evangelho é que o Evangelho foi tão romantizado nos últimos dias que a gente perdeu o temor desse lugar. E o maior perigo do ser humano é quando ele perde o medo. O cara compra uma moto e ele tem medo de andar de moto. E o problema não é quando ele tem medo, porque enquanto ele tem medo, ele é zeloso e cauteloso. Quando ele perde o medo, ele deixa de ser zeloso e cauteloso. É por isso que ele se arrebenta. Está cheio de crente que perdeu o medo do inferno. Sabe o que aconteceu? Deixou de ser zeloso e cuidadoso. E agora está vivendo de qualquer jeito. Agora está vivendo de qualquer forma. E o problema de viver de qualquer forma é que qualquer forma como você vive revela verdadeiramente qual é o ingresso que está na frente, na fila. Se é para a eternidade que você vai com Deus, vida eterna ou morte eterna. Quando a Bíblia fala sobre morte, Jesus nunca falou sobre morte no quesito do corpo que morre, mas sempre da alma que morre. Jesus olha para os discípulos e fala: ei, não temas aqueles que podem matar apenas o teu corpo, mas tema aquele que pode lançar tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. Quem lança a alma de alguém no inferno? O próprio Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que fez Adão e botou no jardim é o mesmo que expulsou Adão do jardim. Deus é amor, mas ele continua sendo justiça. O romantismo do evangelho nos últimos dias excluiu a justiça de Deus, excluiu o juízo de Deus. Então a gente não está vivendo preocupado com o juízo. Nós já não estamos mais preocupados com o grande dia onde os anjos vão separar trigo de um lado e joio do outro. Muitos de nós talvez sejamos joio e não estamos discernindo. Mas meu irmão, se Jesus ainda não voltou, ainda dá tempo de você se tornar um grande trigo na mão dele. Se você ainda não está produzindo fruto, dá tempo para que ele não te corte, não te lance no fogo. Preste atenção no que eu vou te falar. O propósito revela se eu estou aceitando a salvação ou se eu estou rejeitando a salvação. Como assim, pastor? Se a salvação me insere no propósito, então se eu não estou vivendo o propósito de Deus, eu estou correndo um risco de vida. Olha que interessante, Mateus 23, versículo 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedreja os que te são enviados. Parece a realidade de hoje, né? Os crentes que não gostam mais de profeta, que fala a verdade, que bota a linha nas coisas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós me rejeitastes, não aceitastes. Uau, cara, tá vendo? Tá vendo a graça sendo jogada de lado? Tá vendo a salvação sendo desprezada? Quantas vezes eu tentei reunir vocês debaixo de minha autoridade? Jesus está dizendo, debaixo do meu amor, porque quando ele fala de uma galinha cuidando dos seus pintinhos, ele está falando de um pai com um filho. Quantas vezes eu quis adotar vocês que são órfãos, mas vocês rejeitaram a minha salvação. Meu irmão, a salvação, ela pode ser rejeitada, e a forma com que você vive hoje pode denunciar se você está entendendo que é a salvação na tua vida, ou se você está rejeitando ela. Por quê, pastor? Porque o propósito de Deus, passa uma página para frente, capítulo 24, versículo 36, que eu quero ler com você nessa noite. Olha para mim. O inferno é real. Ele é tão real quanto os céus.
problema de nós desacreditarmos do inferno nos faz desacreditar do céu. O problema não é desacreditar, porque lá no fundo a gente acredita. O problema é o agnostismo, sei lá, acho que é essa a palavra. O problema é sermos crentes agnósticos, ou seja, estamos vivendo, sabemos que pessoas creem em Deus, e nós sabemos que cremos em Deus, mas não estamos vivendo como se nós crêssemos em Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24 nunca foi tão verdadeiro na minha vida como nesses dias, porque Mateus 24 revela verdadeiramente como vai ser a vinda do Filho de Deus. E é aquilo que nós temos que estar preocupado nesses dias, porque você pode perder a visitação. Acorda, filho. Você pode perder a visitação nesses dias. Acorda, William. Levanta de pé, fica de pé, toma uma água, filho. Mas não perde. Se você viajar aqui agora, depende da sua vida. De uma palavra pode depender toda a sua vida, todo o teu futuro, tudo aquilo que você vai viver a partir daqui. Se alguém estiver cansado com sono, levanta. Deus não fala com homens caídos. Toda vez que Deus foi falar com o homem, Ele falou: levanta-te e falarei contigo. Olha o que diz versículo 36 de Mateus 24, quem achou? Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. É claro que o Filho aqui era homem, por isso ele ainda não sabia quando seria a vinda. Hoje ele já não é mais somente Filho, hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está tatuada isso. Hoje ele tem toda a autoridade sobre os céus, terra e debaixo da terra. Hoje Jesus sabe a hora que vai vir. Olha o que diz o versículo 37. E eu confesso para você que o versículo 37 de Mateus capítulo 23 e o versículo 37 de Mateus capítulo 24 não é por acaso. Uma coisa está linkada na outra. Ontem eu li isso pregando na igreja, no retiro onde eu fui, e Deus falou para mim: filho, eu só revelei isso para vocês. Os escribas não tiveram esse entendimento. Talvez você olhe o versículo 37 de Mateus 24 e o versículo 37 de Mateus 23 e você fale: olha que legal, né? Parece que foi uma coisa, não. Parece que é uma coisa do acaso, não. É porque Deus, meu irmão, Ele fala nas entrelinhas da palavra. E olha o que diz o versículo 37: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada de Jesus, do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a sua vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eu vou traduzir para você sair daqui entendendo verdadeiramente o que é inferno. No dia em que o dilúvio veio, Noé, divinamente avisado pelas coisas que viriam, Hebreus 11:7, construiu uma arca. Eu e você talvez estejamos construindo apenas uma canoa, mas a partir de hoje nós vamos aprender a se envolver para construir essa arca. E o interessante é que a Bíblia fala que os homens comiam e bebiam. Eu não vou entrar em contextos teológicos, mas comer e beber fala das necessidades básicas das suas próprias vidas, das suas necessidades. Casar-se, dar-se em casamento, fala das suas alianças. Os homens faziam alianças e desfaziam alianças. Ou seja, pegando essas duas coisas, isso traduz o propósito do coração do homem. Porque quando você não entende o propósito de Deus na tua vida, você começa a viver uma vida de comilão e beberrão. Você começa a comer, beber, fazer alianças e desfazer alianças. Ou seja, ter compromissos e de não ter compromissos. Então preste muita atenção no versículo. Isso é muito profundo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Olha para mim, look at me, por favor. Preste atenção nisso. As pessoas estavam vivendo os seus propósitos até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam vivendo para si mesmas, vivendo seus próprios propósitos, até o dia em que Deus revelou o propósito de Noé. Até o dia que Noé entrou na... Então, ou você vive o teu propósito, ou você vive o propósito de Deus. Se você vive o teu propósito, você fica fora daquilo que Deus está fazendo. Se você não está comprometido com algo, com Deus, é muito provável, meu irmão, que você seja um desses caras que está comendo, bebendo, pode até vir para o culto,
mas está mais preocupado com o trabalho, com o emprego, com isso, com aquilo outro, do que verdadeiramente descobrir o que você foi chamado para fazer. Agora, Deus, ele é gracioso. Noé tinha 3 filhos, sim ou não? E Noé tinha as suas noras, sim ou não? E Noé tinha sua esposa, sim ou não? Não interessa o nome deles. É claro que os filhos têm o nome, mas as noras não têm nome, a esposa não tem nome. Mas enquanto Noé era um lenhador com os seus filhos, Noé era um lenhador. Ou você acha que Deus entregou para ele igual naquele filme Noé de Nova York? As ripas, tudo pronto. Você, quando quer fazer uma obra na sua casa, você compra a tábua já cepilhada. Noé teve que cepilhar. Noé teve que derrubar árvore. Olha para mim, Noé foi trabalhar de lenhador com seus filhos. E as mulheres estavam dormindo? Não. A Bíblia fala que naqueles dias Deus cerrou a madre das mulheres, dos filhos de Noé, para que elas não vivessem o propósito delas. Para quê? Para que elas talvez estivessem juntando um alimento para dar para os poodlezinhos. Já percebeu que mulher gosta muito de cachorro, né? Gabi, a Maiara tem 2, a Gabi tem 2. Quem mais tem cachorro em casa? Já percebeu que mulher é tudo... O cachorrinho está ali fora, a preta está ali fora. Eu falo, sai aqui! Aí a Bia fala, pastor, deixa ela ali. Eu acho que o trabalho das mulheres era juntar alimento para os animais, porque os animais iam morrer de fome na arca. Meu irmão, se nós estamos vivendo a mesma realidade de Noé, Jesus disse que hoje é como os dias de Noé. Então, ou você se envolve na construção de uma arca, ou você se envolve na obra de Deus e vive o propósito de Deus para você, ou você vai ficar para fora da arca. O inferno existe. E o grande lance da arca é que não foi Noé que fechou, foi Deus. Por quê? Porque a gente é tão bonzinho, né? A gente quer ser tão cristocêntrico e espiritual, que a gente quer levar todo mundo para o céu com a gente. E aí a gente romantizou o evangelho. A gente excluiu. A lei ainda funciona, sabia? A Bíblia fala em 1 Timóteo que a lei ainda permanece para aqueles que não encontraram, não foram alcançados pela graça. Quem não vive pela graça, vive pela lei. A lei se estabelece na vida deles. A graça não foi anulada, gente, olha para mim. A graça não foi anulada. A lei é 1 Timóteo. A graça é boa, e ela continua trazendo efeitos sobre aqueles que não estão vivendo debaixo da graça. Então entenda, quando você não estava debaixo da graça, você estava debaixo da lei. Por quê? Porque quando você entra debaixo da graça, Jesus cumpriu a lei por você. Você já não precisa mais cumprir a lei. Mas se você não está debaixo de Jesus, que cumpriu a lei por você, então você tem que cumprir a lei pelo teu próprio mérito. Está em 1 Timóteo. Desculpa se um dia alguém pregou para você e disse que a lei não existe mais. Existe. Ela continua tendo a mesma eficácia, causando o mesmo efeito que causava no Antigo Testamento. Jesus veio e cumpriu a lei, mas somente aqueles que são justificados com Cristo podem viver debaixo da graça e não da lei. Tá me entendendo? Quando eu e você, cara, eu fico imaginando Noé olhando para os filhos, falando, piazada, a parada é o seguinte: o pai vai construir uma arca. O que é isso, pai? É um barco. Mas o que é? Por que um barco? Porque vai chover. Você sabe que a primeira vez que tem chuva na Bíblia, olha para mim, a primeira vez que você vê chuva na Bíblia é o dilúvio. Até então não existia chuva. O que existia era a terra brotando água e irrigando, e o máximo que tinha é aquilo que a gente viu hoje de manhã quando chegou aqui, uma neblina, uma névoa. Nunca tinha chovido. Já pensou você participar de algo qual ninguém você está participando de algo, construindo algo para uma finalidade que ainda não veio. A chuva não tinha vindo, mas Noé estava lá como lenhador. Por isso que eu sou barbudo, assim, eu gosto. Meu próximo filho vai se chamar Noé, porque eu entendo, meu irmão, eu sou profético, desculpa. Meu próximo filho vai se chamar Noé. Por quê? Porque Deus me inseriu num propósito. Deus falou, cara, eu estou construindo uma grande estrutura que vai suportar a demanda do fim dos dias. Eu estou construindo uma grande estrutura e estou te dando a oportunidade, através da graça e da salvação, para você se envolver nesse propósito. E se você se envolver nesse propósito, certamente quando as águas descerem, subirem da terra, você vai estar guardado e protegido por mim.
Sabe o que revela se eu e você estamos vivendo o propósito? Comprometimento. Eu olho para alguns irmãos da igreja que não tem comprometimento. Uma pessoa que não tem comprometimento é porque ela não está envolvida no propósito. Noé chama os filhos e fala: vocês querem se comprometer comigo? Deus me deu um sonho, Deus falou comigo, vai mandar uma chuva. Não disse quando, mas ele mandou construir uma arca. Interessante que Deus esperou o tempo de Noé construir a arca. Por quê? Porque Noé precisava ser construído por Deus. O caráter da gente, quando estamos trabalhando para Deus, está sendo construído por Deus. Deus não precisa que você construa a arca, mas Ele precisa que a arca construa você. Ou seja, Deus não precisa te dar um propósito, mas Ele precisa fazer o propósito mudar você. Porque uma pessoa que não vive o propósito de Deus, não tem o seu caráter moldado e transformado. Uma pessoa que não vive o propósito de Deus, ela não precisa. Já viu aquele crente que ele está na igreja, ele fala: eu não preciso orar, porque eu não tenho ministério. Quem precisa orar é o pastor, porque o pastor prega. Ah, eu não preciso ler a Bíblia 1 hora por dia. Quem tem que ler a Bíblia 1 hora por dia é quem prega. Já viu isso? Acho que você já disse isso uma vez. Eu já disse isso uma vez. Eu falei: pra que eu vou 6 horas da manhã para a igreja orar? Quem tem que ir é os obreiros da igreja, os músicos. Eu não vou. Tem crente aqui na igreja hoje que não está aqui agora, porque ainda não entendeu o propósito. E se você não entende o propósito, o que revela que você não está envolvido no propósito é a falta de comprometimento. E se você não tem comprometimento e não está envolvido no propósito, logo você está desprezando a salvação. Do que adianta você ser salvo e não estar vivendo o propósito de Deus? Nada. Vou repetir para você: a salvação te insere no propósito. Se você não está vivendo o propósito, você está descartando a salvação. O jovem rico de Lucas 18 não quis viver o propósito. Qual era o propósito dele, pastor? Era tirar o coração da sua própria vida e botar o coração em Cristo. Está cheio de crente que não consegue se desagarrar das suas paixões humanas, terrenas. E aí despreza a salvação. Olha o que o texto vai dizer: até o dia em que Noé entrou na arca. Meu irmão, será que você vai ter que ver o teu pastor subindo e você ficando? Será que quando a trombeta soar e nós estivermos num culto aqui, eu oro para que seja no dia de culto, para pegar muito crente desprevenido que gosta de faltar culto? Oh glória, pega Deus. Tomara que seja num dia de culto. Meu irmão, será que o dia que ele voltar você vai ver pessoas subindo e você ficando? Porque foi o que aconteceu. A Bíblia fala que eles estavam vivendo as suas próprias vidinhas medíocres, os seus próprios propósitos. Pastor amigo meu diz uma coisa: quando eu não entendo o propósito de Deus, o meu coração cria os seus próprios propósitos. Aí eu estou mais preocupado com o meu emprego, com a minha empresa, com isso, com aquilo. Eu estou preocupado com tudo menos com a obra de Deus. Mesmo com aquilo que eu fui chamado. Meu irmão, Jesus pagou um preço precioso pela tua vida. Não para você gozar assim: estou curtindo a vida porque agora eu sou salvo. Não, você vai ter que guardar a tua salvação. Você vai ter que proteger a unção. Guarda o que você tem recebido até aqui. Não deixe que ninguém roube de você. Satanás pode roubar a salvação de você, meu irmão. Como que Satanás rouba? Ele me entrega uma coisa que Deus também me dá: a eternidade. Só que a eternidade longe dele. O problema do inferno é viver uma vida eterna longe da presença de Deus. A Bíblia fala que esses homens, olha para mim, esses homens viveram desse jeito até o dia que Noé entrou na arca. Sabe que isso é muito profundo. Isso quer dizer que eles viveram suas próprias vidas. Enquanto homens de Deus estão vivendo o propósito de Deus, você está vivendo o teu propósito. E aí, você só vai viver o teu propósito até o dia em que Jesus voltar. O dia em que o propósito dos crentes ser estabelecido. E depois disso, aí você vai viver uma vida de inferno na terra. E depois eternamente no inferno. Desculpa, não tem repescagem depois. Tem crente que diz: depois que Jesus voltar, se a gente ficar, a gente vai pelo sangue. Mentira, a Bíblia não fala isso. Mateus 24, é só você ler e estudar Mateus 24. Jesus vai voltar, vai levar e acabou, meu irmão. Quem foi, quem ficou, ficou. E quem ficou, a eternidade é real. Você é um ser eterno. Olha para mim. Você não é um sopro, você é um ser eterno. Você já estava na eternidade, no aion do Senhor. Deus já tinha elegido você, escolhido você. Foi por isso que Ele mandou Jesus.
para trazer você de volta para o propósito. Jesus tem um propósito, trazer eu e você para o propósito. Jesus não morreu para me dar salvação e te dar salvação. Jesus morreu para nos inserir no propósito. A salvação foi o meio pelo qual Ele encontrou de nos inserir nisso. A salvação nos insere no propósito. O problema dessa geração é que ela vive uma vida de crente sem propósito. Ela é o famoso membro de banco e não membro do corpo. Quando você é membro do banco, está tudo ok. Mas quando você se torna membro do corpo, aí muda as coisas. Por quê? Porque eu não conheço um membro do corpo que não funciona. Já viu uma pessoa que tem um membro do corpo que não funciona? Ela se chama deficiente. Uma pessoa que tem um membro do corpo que não funciona, ela se chama deficiente. Ela se chama aleijada. Cristo não tem um corpo aleijado, meu irmão. Se você é um membro do corpo que não funciona, pode ser curado. Jesus pode trazer vida para você nessa manhã. Eles viviam os seus próprios propósitos, ou seja, desprezar a salvação. Por quê? Porque quando você vive o propósito de Deus, constrói uma arca, você vai ser salvo nela. Viver os seus próprios propósitos até o dia em que o propósito dos crentes, em que os crentes estavam certos e o resto estava tudo errado. Os crentes estão certos, pastor? Não. Os crentes não são o dono da verdade, mas andam com o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu ando com o dono da verdade, entendeu? Por que eu não sou o dono da verdade? Porque eu não posso me orgulhar, eu não posso me engrandecer, eu não posso ficar soberba, mas eu ando com o dono da verdade. Vou repetir uma coisa, faz tempo que eu não falo. Tem muita gente comendo o pão que o diabo amassou, e eu sou o cara que come do pão que amassou o diabo. Ei, xaramá, recamasto de que? Versículo 39 me assusta, meu irmão. Olha para o versículo 39. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Cara, olha para mim. O problema de você não estar comprometido com a obra de Deus e inserido no propósito, desprezando a salvação, é que você está desapercebido. Quando estamos desapercebidos, a grande probabilidade é que nós estejamos fora do propósito. Porque quando você está envolvido com a obra de Deus, você não se perde. Por isso que eu falo para você que gosta de faltar demais, você que gosta de... Gente, tem crente que passa, só vem na ceia. Tem crente que passa a semana, que não dá um oi lá no WhatsApp. Tem crente 007. A gente que nem o patrão sabe que é crente. Meu irmão, homens desapercebidos. Olha o que o texto diz, as pessoas nem notaram. Será que você está notando que não é sobre congregar numa igreja? Será que você tem entendido que nós estamos aqui participando da construção de algo? Será que você entende que essa igreja aqui, física, Ministério Adora, não é o que nós estamos levantando, mas sim o nome de Jesus nesse lugar? Será que você entende que eu, como teu pastor, o teu profeta, sou um homem que fui chamado para fazer o teu parto, ajudar você a dar à luz aquilo que Deus colocou dentro de você? Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, ajudar você a desenvolver a tua vida e se envolver com o propósito de Deus. Por quê? Porque se você não se envolver com isso, meu irmão, certamente quando o dilúvio vier, certamente quando Yeshua voltar, você vai estar desapercebido. E tudo aquilo que você viu Noé construindo, você não vai poder usufruir porque você não construiu junto. Posso fazer um convite para você que está aqui nessa igreja? Se envolva mais. Não estou falando para se envolver com os irmãos da igreja, estou falando para se envolver com tudo aquilo que nos envolve aqui. Não estou falando para pegar um adesivo do Ministério Adora e botar no teu carro, tem um monte de pastor que faz isso. Estou falando para você pregar Cristo. Não estou falando, meu irmão, para você sair aí por aí dizendo, eu sou da igreja Adora. Se diz alguém postou, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou de Cristo. Que a denominação não vai levar ninguém para o céu. Por isso que a gente não fica aqui, Ministério Adora, Ministério Adora. Meu irmão, nós estamos aqui pregando Cristo ressurreto para você.
Eu tenho pregado a cruz há 10 anos, e há 3 anos nessa cidade eu tenho pregado a cruz. E no findar desses 3 anos, porque dia 14 e 13 desse mês de fevereiro fez 3 anos de ministério, eu comecei a partir de agora a pregar a realidade do inferno. Porque se eu não pregar a realidade do inferno e você for por lá, eu vou pagar pelo teu sangue. Homens serão cobrados nessa geração por ter pregado. Homens serão cobrados nessa geração por ter colocado utensílios aqui na frente para substituir a presença de Jesus. Lenço ungido, rosa ungida, água da torneira cheia de barro com cloro, e ele diz que é de Israel. Isso foi substituindo a eficácia do sangue de Jesus, daquilo que você vai fazer agora, da ceia, do corpo de Cristo. E aí vão ser cobrados porque não pregaram a realidade do inferno, porque falaram: vem aqui, beija meu anel, vem aqui, enche o bolso do pastor de dinheiro, que Deus vai te abençoar. Meu irmão, esses homens dessa geração que tem feito do evangelho um comércio, vão pagar caro por isso. Eu estou dizendo para você, e quem diz não é eu, é o Senhor. E você está aqui, você não está sendo enganado por alguém. Ninguém está pedindo a chave do teu carro, a chave da tua casa. Ninguém está botando um telão aqui para você dar 5 mil, 10 mil, 20 mil. O que nós estamos fazendo aqui é falando: sede santos porque eu sou santo. O que nós estamos pregando aqui é o que Paulo pregou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que nós estamos pregando aqui, nós estamos construindo uma arca, e estamos tendo a oportunidade de deixar as portas dessa igreja abertas para que você se envolva com isso. Porque se você não se envolver com essa obra que Deus botou na tua mão, não estou falando da Ministério Adora, estou falando da obra que Deus colocou na tua vida, que vai ser gerado aqui, que vai dar a luz aqui. Porque no particular Deus não faz nada com ninguém. Deus não tem compromisso com você lá na tua casa. Olha, eu tinha um chamado de Deus, vou trabalhar sozinho. Nem Deus trabalha sozinho. Quando Deus quis fazer Eva, fez Adão primeiro. Deus chamou Adão para participar da construção de Eva, tirou uma costela de Adão. Então Deus não trabalha com ninguém no particular, Deus trabalha no coletivo. E se nós não estamos envolvidos no coletivo, se Deus trabalhasse no singular, Deus só tinha separado Noé. Mas a Bíblia fala que foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as filhas e as mulheres dos seus filhos. E aí, você quer se envolver mais? Você que gosta de chegar no culto de quinta-feira e fazer pouco caso de vir para o culto, porque quando você faz pouco caso de vir para o culto, isso sinaliza que você não tem uma vida péssima de oração em casa. Desculpa, eu sou um profeta aqui, e você tentar desmentir o que eu estou falando, mas Deus é verdadeiro aqui, e nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Você que gosta de não ter compromisso com Deus, é porque tua vida não tem compromisso com Ele. Eu vim para o culto não revela que eu sou crente, mas revela que eu tenho intimidade com Ele em casa. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu não vejo a hora de me reunir com meus irmãos para adorar a Deus. Quando eu tenho vida com Deus de oração, de leitura da Bíblia, eu não vejo a hora de conversar com alguém sobre aquilo que Deus falou comigo. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não vejo a hora de me reunir, levantar as mãos e adorar o Senhor. Eu estou em casa ouvindo louvor, mas não vejo a hora de estar no culto, porque a Bíblia fala que ali Deus se manifesta, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu quero estar no meio do meu povo, eu quero estar no meio dos meus irmãos. Até Jesus andou no meio do povo. Jesus não trabalhou sozinho. Você que gosta aí, ó, tá pegando você, vai pegar. A falta de comprometimento revela que você não está entendendo o propósito. Você que qualquer dor de barriga fica longe, se afasta dos irmãos, se afasta da congregação. O apóstolo Paulo vai dizer, eu acredito que foi ele que escreveu em Hebreus capítulo 11, versículo 37, 38, está na Bíblia: não deixai de congregar como é o costume de muitos. Por que era o costume de muitos, não de todos? Porque nem todos podiam ir para o templo adorar, porque a igreja estava sendo perseguida. Você é jovem aí, que ontem eu tive o feedback que os jovens amoleceram, na sexta-feira já não está vindo mais todos os jovens na reunião. Meu irmão, se fizer um culto e botar bolo ali, os jovens vêm. Mas se for para compartilhar a palavra numa roda como está sendo feito, estou com preguiça de ir hoje. Você que sabe. Falei: Fabiano, fica firme. Quem não se envolve não desenvolve, meu irmão. Você que é jovem aí, sexta-feira não tem culto de jovem, tem reunião de jovem. E eu não conheço uma igreja que faz o que esses jovens fazem. Estudam a palavra,
Esses dias ficaram até 3 horas da madrugada estudando a Bíblia, assistiram um filme crente e ficaram até 3 horas da madrugada falando de Deus. Que jovem faz isso hoje? Os jovens hoje, eles saem do culto e vão pra balada. Alguns jovens, algumas igrejas que eu prego hoje, eles saem do culto e vai transar com a namorada. Nessa igreja aqui, os jovens estão vindo aqui falando: pastor, eu vou casar. Eu vou casar. Tipo o Gabriel: pastor, eu vou casar. Quem sabe que o Gabriel vai casar com a Manu aqui? Levanta a mão. Já sabia disso, Dani? Você que é irmã da Manu? Como que pode isso, Dani? Não, tem que esperar. Diz que daqui 5 meses vão casar. Glória a Deus, tomara que case mesmo. Eu falei: caso desse jeito, guardadinhos, não tenham intimidade antes do casamento. Eu falei: se guardem, porque Deus tem uma obra na vida de vocês. Nunca imaginei que a Manu ia querer casar, ou pelo menos namorar com o Gabriel. Pastor, olha só. Não, é verdade. Porque eu prego em igrejas onde o filho do pastor tem 16 anos, está transando com a namorada em cima do altar. E aqui não. Aqui eles querem ser santos. Aí o Gabriel liberou uma palavra ontem que eu achei preciosa. Ele falou: na Bíblia não tem namoro, mas o que a gente vê na Bíblia é promessa. Deus prometeu fulana de tal para fulano de tal, da mesma forma que Deus prometeu para Adão que ia dar Eva. Está fundamentado. Se casar vai ser para a glória de Deus. Eu acho que é muito cedo, acho que tem que namorar pelo menos 3 anos. Você então concorda com o pecado? Você concorda que eles têm que se abrasar? Que eles têm que transar? Que eles têm que entrar em pecado, em fornicação, em prostituição e depois casar? Quer dizer que se concorda então que o crente tem que fazer test drive? Ver se é bom, ver se presta, para ver se vai dar certo? Não, meu irmão. O que é de Deus dá certo sempre. E você jovem que não está vindo na reunião de jovem, não está tendo comprometimento, Deus não vai te revelar o propósito. Se Deus não te revela o propósito, porque você não quer comprometimento, você despreza a salvação. E aí talvez você passe a eternidade no Sheol. Só vou abrir o entendimento para você: o inferno ainda não está queimando. Se você for para lá hoje, ele ainda não está queimando. Apocalipse vai dizer que no final, no último dia, o inferno e a segunda morte será lançada no fogo e enxofre. O inferno ainda não está queimando, mas vai queimar. O inferno vai ser lançado no fogo, como a segunda morte vai ser lançado no fogo, ou seja, no extermínio, ou seja, não tem mais volta. Jesus olhou para aquele, contando aquela parábola, o rico dizia: deixa eu voltar para avisar os meus pais e os meus irmãos. Sabe o que a Bíblia fala? Que o pai Abraão olhou para ele e falou assim: teus irmãos, tua família tem os profetas, que eles escutem aos profetas. Olha para mim, eu sou teu pastor, sim ou não? Mas antes de ser teu pastor, eu sou um profeta nessa casa. Eu estou aqui para pregar que o inferno é real, para que você não venha pedir, para que um dia alguém pingue uma gotinha de água na sua boca, porque está quente demais, porque está calor demais. Teu corpo será glorificado e você vai para a eternidade com o Pai, mas o que vai para o inferno é o teu próprio corpo também. Já viu um espírito usando dentadura? Não. Se tem ranger de dente, é porque o corpo vai para lá. Se tem pranto, se tem choro, é porque a alma vai estar ferida lá e desesperada. Por quê, pastor? Por causa do fogo? Não, por causa da falta da presença de Deus. O inferno, ele é mais real do que a cadeira que você está sentado. Jerusalém, Jerusalém, que rejeita a palavra profética dos profetas, que não estão dando ouvidos à voz de Deus através dos homens. Eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, mas vocês me desprezaram. Sabe o que Romanos diz? Nada pode nos separar do amor de Deus, sim ou não? Aí você pega esse versículo e romantiza, dizendo assim, ó: Deus me ama e não importa. Sim, até mesmo aqueles que vão para o inferno Deus ama. Qual é a prova que você tem disso, pastor? É que Jesus, quando morreu, desceu para pregar para aqueles que estavam lá embaixo. A Bíblia fala que ele pregou para o cativo e para o cativeiro. Ele pregou para aqueles homens que estavam no seio de Abraão. Ele pregou para aqueles homens que tinham descido.
E quando esses homens reconheceram Jesus lá embaixo, Deus levou eles para cima. A maior prova de que Deus continua amando é que Jesus ainda desceu para o inferno, mas Jesus não vai descer mais no inferno não. Jesus desceu uma vez para resgatar aqueles que morreram sem Cristo, pregou o evangelho, aqueles que creram subiram com ele, está lá em Gálatas. Agora preste atenção no que eu estou te falando, não tem segunda chance, meu irmão. Não espere ir para o inferno para Jesus descer lá embaixo. Jesus nunca mais vai descer. O inferno será lançado no fogo, no esquecimento, e você vive uma eternidade longe da presença de Deus. Quem está entendendo isso? Como está o seu nível de comprometimento com o propósito de Deus na tua vida? Como está o teu nível de comprometimento? Você está mais preocupado com as coisas da tua vida? Tá? Você está mais preocupado com o que você tem que comer amanhã? Meu irmão, eu estou preocupado com o que eu tenho que comer amanhã, mas isso não tira a minha paz. Eu não boto meu coração nisso. Eu tenho que pagar a conta também. Crente vive, mas crente não para a sua vida espiritual pela sua vida natural. Todo dia o espírito luta contra a carne. Gálatas capítulo 5. Um se opõe ao outro. Preste atenção no que eu estou te falando nessa manhã. Os calvinistas vão me apedrejar. Talvez não hoje, né? Amanhã, talvez daqui 3, 4, 5 anos, essa mensagem vai continuar na internet. E eles vão querer me apedrejar, e eu estou preparado para isso. Porque quem falou comigo foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João viu as coisas do alto, ele não se preocupou com mais nada. Eu tenho visto as coisas do alto, eu tenho falado para vocês. A arca está sendo construída, cara. Você não foi convidado para vir aqui para fazer parte de uma congregação, mas sim parte de uma construção. Você não está aqui para congregar, mas para construir. Você não está aqui, meu irmão, pastor, mas eu não sei o que eu fui chamado. É porque você ainda não se comprometeu. Preguei quinta-feira aqui. Deus não está preocupado com homens, e não está chamando homens de experiências, mas homens de obediência. Falei de Maria, a mensagem nem está na internet, mas logo vai estar. Falei sobre Maria, que disse: olha, eu nunca me deitei com homem algum, como isso pode acontecer em mim? Mas lá no final vai dizer que seja feita a vontade do Senhor, tudo como foi dito na minha vida. Maria não tinha experiência, mas gerou o Filho de Deus no ventre dela. Deus não precisa da tua experiência, mas Deus precisa do teu comprometimento. Não quer se comprometer? Ok, mas nós estamos pregando para te alertar que a falta de comprometimento anula o propósito. E se você anular o propósito da tua vida, você está rejeitando a salvação. Então não adiantou de nada Jesus só morrer por você. Ele vai continuar te amando? Sim. Nada te separa do amor dele, mas tudo separa ele do teu amor. Se o teu coração não está nele, então você não consegue seguir a ele e servir a ele. A questão não é o amor de Deus para conosco, mas como está o nosso amor para com Deus. Quem recebe essa palavra? Meu irmão, isso está queimando de mim. Gente, conta não me tira o sono. Dívida não me tira o sono. Problemas da igreja não me tira o sono. Não tem nada que tire o meu sono. Mas quando Deus me pega, eu não conseguia dormir ontem. De sexta para sábado, Deus começou a falar isso comigo. De quinta para sexta, de sexta para sábado. E ontem para hoje, meu irmão, eu estou assim, ó, acelerado. Se tem uma coisa que tira o meu sono, é quando Deus me chama para conversar. Porque quando Ele me chama para conversar, Ele revela o profundo coração dele. Desculpa, você não está garantido ainda. Desculpa, eu não posso ir embora sem falar isso para você. Tua salvação não está garantida. Por Cristo está garantida. Mas e por você? Você tem entendido o propósito? Tem se envolvido e se comprometido com a obra de Deus? Com o reino de Deus? Com as coisas do alto? Se você não está envolvido ainda, a partir de hoje, a tua vida é definida por aquilo que você está vivendo. Porque enquanto você não tem conhecimento daquilo que Deus está falando, você é isento. Enquanto Deus Ele não falou para você o que Ele falou hoje de manhã, até hoje de manhã, antes dessa palavra, você ainda estava isento. A Bíblia fala que Deus Ele não leva em consideração o tempo de ignorância da gente. A partir dessa palavra você já não é mais ignorante em relação ao inferno.
Você sabe que agora, diante da tua mão, tem o ingresso para o céu e o ingresso para o inferno. E aí? O que você escolhe? O romantismo do evangelho fez com que pastores parassem de dizer que o inferno era real. E as pessoas começaram a viver sem ter medo do inferno. É para ter medo do inferno, pastor? É. Por que, pastor, que eu tenho que ter medo do inferno? Porque o inferno não foi feito para mim, nem para você. A Bíblia fala que o inferno foi feito para Lúcifer, Satanás e os seus demônios, seus anjos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Qual morte, pastor? A do caixão? Não, a separação. Deus não tem prazer porque Deus não fez você para estar longe dele. Por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus não fez ninguém para viver separado. É nós que escolhemos viver separado. E a vida que você está vivendo hoje mostra se você realmente quer viver com ele ou separado dele. Vou repetir o que eu falei no começo. Se você vive uma vida descompromissado com Deus, se você vive uma vida sem estabelecer o propósito de Deus, se você não está participando da construção da arca, se você é alguém que está acostumado com essa separação, com essa vida sem ter oração, se você está acostumado a não ter relacionamento com Deus, o inferno é o lugar que você merece. O céu é para homens que têm relacionamento com Deus, para ter uma vida eterna se relacionando com Ele. Vou repetir algo aqui para você. O mesmo Deus que lançou Adão no jardim foi o mesmo que expulsou Adão do jardim. Ou seja, o mesmo Deus que inseriu Adão no ambiente de relacionamento. E Gênesis 3:8 diz que todos os dias Deus se encontrava com Adão. É o mesmo Deus que infelizmente chorou, mas teve que expulsar Adão do ambiente de relacionamento. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. Você é mutável, Deus é imutável, Deus não muda. Se coloca de pé em nome de Jesus. És mais real que o chão que eu piso. Quem não está trabalhando para estabelecer o propósito de Deus na sua vida, está rejeitando a salvação. Ok? Se você não está trabalhando pelo teu propósito, se você não acorda de madrugada, se você não acorda de manhã, se você não está preocupado com o que Deus quer fazer com você e de você, então você está desprezando a salvação. Porque o propósito da minha vida tem um fim em si mesmo, mas o propósito de Deus da minha vida faz com que a minha vida tenha um fim em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então te apruma você que se envolveu com algo, deixou de se envolver. Te apruma você que serviu no ministério lá, mas aqui não serve. Te apruma você que faz pouco caso de estar no culto, de estar orando, de estar jejuando, de estar lendo a Bíblia. Ei, você está desprezando a salvação, meu irmão. Não é que Deus não quer te salvar, Ele te deu a oportunidade, mas você está rejeitando. Eu vou ter que repetir Mateus capítulo 23 para selar essa manhã aqui. Eu preciso selar essa manhã a palavra. Mateus 23 versículo 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os seus profetas e apedreja os que estão sendo enviados pelo Senhor. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês rejeitaram. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Meu irmão, a partir de hoje eu lavo as minhas mãos em relação à tua vida, no quesito de você rejeitar, desprezar. Vou falar uma coisa para você profunda. Noé não pregou o evangelho. Nós
nós somos chamados para sermos cartas vivas, escritas, aonde o povo vai ler Deus em nós. Noé não pregou o Evangelho. Deus não está te chamando para pregar o Evangelho. Deus está te chamando para encarnar o Evangelho. Noé não parou as construções no meio do caminho, dizendo: ó povo da terra, que estáis em promiscuidade, em erros, em pecados, atentai-vos para mim, que estou construindo uma estrutura, por causa que Deus vai mandar um dilúvio. Não, Noé apenas construiu a arca. O que você faz para Deus revela quem Deus é, não é o que você fala. Não é o que você fala de Deus que evidencia Deus, é o que você está fazendo para Ele, é o que você está fazendo com Ele, que evidencia que Deus é Deus. Noé não pregou o Evangelho, Noé construiu uma arca. Não queira pregar o Evangelho, queira construir uma arca, ou seja, faça parte daquilo que Deus está fazendo, faça parte daquilo que Deus chamou você para se envolver. Porque se você desprezar o propósito, você rejeita a salvação na tua vida. Tem muita gente que vai para o quinto dos infernos e vai falar: por que, Deus? E Ele vai dizer simplesmente: porque você rejeitou a salvação. Mas como rejeitei a salvação? Você não se envolveu com o meu propósito. Não adianta expulsar demônio e curar enfermo. Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, ressuscitamos até os mortos. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A questão não é pregar, a questão é ser pregação desses dias. Se você não entende isso, você não compreende a ceia, não compreende a salvação, e você está vivendo na sorte. Então, por favor, a partir de hoje, meu querido e minha querida, você que não veio no culto, que vai assistir essa mensagem, você que está assistindo essa mensagem depois de 3, 4, 5 anos, ainda dá tempo. Se Jesus não voltou, se a arca não está pronta, ainda dá tempo de se envolver com ela. És mais real que o chão que eu piso. Fecha os teus olhos nessa manhã, nós já vamos cear. Ei, show! És mais real